Rádio Rio de Janeiro, Senhor, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, e com ele. Comigo, Aloísio Guigino, e com ela. Maria de Fátima Miranda. Sempre ela, esse trio é bom, hein, Aloísio Guigino? Esse trio é poderoso. Poderoso. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. E aí você tem a oportunidade de nos acompanhar, pegando o seu livro, colocando lá no capítulo 2 do livro que é o Espiritismo. Esse capítulo 2 trata de noções elementares de Espiritismo. Nós estamos no tópico dos Espíritos. E vamos ler hoje o item 16 deste tópico. Correto, Aloísio Guigino? Perfeito. O homem que não erra nas suas anotações. Então vamos lá. Capítulo 2, tópico dos Espíritos, item 16. Allan Kardec diz o seguinte: os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos. Donde se segue que, se em dado momento pudesse ser levantado o véu que nos esconde, eles formariam uma população cercando-nos por toda parte. Então, isso é uma coisa que hoje, para muitos de nós, é uma questão clara, mas que na época em que a doutrina começou, havia-se muitas dúvidas. Afinal de contas, como são os espíritos? E nós sabemos, hoje, de uma forma muito clara, por todo esse tempo que nós já temos de doutrina, pela questão da mediunidade, que quando nós vemos um espírito, ele normalmente vai se apresentar exatamente como ele era quando encarnado, podendo se apresentar com algumas variações, já que o seu perispírito ele é moldável pelo pensamento, então ele pode se apresentar mais jovem. Se Maria de Fátima Miranda desencarnar, Luiz, como você acha que ela vai se apresentar no plano espiritual? Vai ser difícil olhar para ela por causa da luz. A luz, né? Eu também tenho essa preocupação. A necessidade é tamanha que o socorro divino vai, suplantar. Mas olha só, essa apresentação aqui pode gerar alguma dúvida, porque ele está falando no espírito. Sim. Mas, na realidade, a apresentação do espírito envolve o seu perispírito. Isso. Certo? Porque o espírito estará sempre acompanhado do seu perispírito, em qualquer situação, em qualquer ocasião. Certo? Seja ele um espírito inferior, seja ele um espírito puro, estará sempre com o seu perispírito. E através desta apresentação do espírito com o perispírito, é que ele poderá ser, de acordo com o que Kardec coloca aqui, seres concretos, circunscritos e que não são visíveis para nós, exceto para aqueles que têm a mediunidade da vidência, a mediunidade ostensiva da vidência. Então, porque o espírito, ele é energia pura, certo? Então, ele precisa, para interagir com em qualquer situação, ele precisa do seu perispírito. Então, isso aqui pode gerar alguma dúvida. Quando a gente fala em espírito, nós sempre estaremos falando no espírito e perispírito. Miranda. Sim, eu estava refletindo justamente isso, porque o que permite essa situação mais tangível
né? No caso do encarnado, o corpo físico oferece essa vitalidade e por isso nós estamos aqui nos percebendo. Quando o espírito está desencarnado, para que ele se apresente semelhante ao que estamos agora, se faz necessário que o médio doe ectoplasma, que é o fluido vital, não é? Junto com outra energia que a espiritualidade vai trabalhar, para que o espírito fique materializado. Fora disso, ele está vestido no corpo perispiritual dele. E quando o Aloísio fala que o espírito é energia pura, nós ficamos nos lembrando nessa grandeza do Pai. Porque desde os primeiros momentos das nossas encarnações como seres humanos, nós vamos moralmente nos evoluindo e a matéria que nós vamos nos revestindo também vai ficando, não é? Sutilizada. Vamos ver. Num mundo mais adiantado, a vestimenta dos espíritos é diferente de tudo que nós conhecemos aqui na Terra, porque já estão num grau de adiantamento e o mundo onde eles estão também. Quando chega a condição de espírito puro, e aí nós estávamos pensando em Jesus, quando fala assim, eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é porque a nível de emoção, sentimento, toda a bagagem espiritual dele já está sublimada. E ele consegue essa identificação perfeita com o Pai. Então, o perispírito de um espírito a nível do Cristo é algo tão sutil que é como se fosse energia pura também, porque a matéria vai ficando cada vez mais leve. O perispírito, ele acompanha a evolução do espírito, né? Cada vez se tornando mais e mais sutil, a ponto de, nos espíritos puros, o perispírito praticamente se confundir com o próprio espírito. E é por isso que João, no seu Evangelho, capítulo 14, ele diz o seguinte, ninguém pode ver a Deus porque Deus é espírito. Mas se Jesus é um espírito puro nessas condições que você acabou de colocar, Miranda, imaginamos Deus, certo? Então, ninguém vai ver a Deus porque o perispírito sempre estará se confundindo com o próprio espírito. Sim. E nós não veremos, então, a Deus conforme nos é afirmado por João no Evangelho segundo ele próprio. Quem está chegando agora na Rádio Rio de Janeiro, quem está conhecendo o Espiritismo deve estar meio confuso, né? Deve. Porque é Deus, é Jesus, é Espírito, é perispírito. Então, assim, os Espíritos deixam claro para nós, no Livro dos Espíritos, que nós não temos como compreender a natureza íntima de Deus. E ele diz que não é no nosso acanhado mundo que nós iremos compreender estas coisas. Isso mexe muito com o orgulho do ser humano, porque a gente acredita que tudo podemos saber. Não, ainda não podemos saber tudo neste mundo que nós habitamos. Depende, como a Aloísio falou, de nós nos tornarmos espíritos puros, que vai levar pouco tempo, acredito eu, não é, Miranda? Trocentos anos por aí. Acho que é um pouquinho mais. Então, até nós chegarmos à condição de um espírito puro, nós não iremos compreender na sua plenitude a Deus, como Jesus coloca, que Ele e o Pai, nós somos um. Mas Jesus deu pelo menos uma dica pra gente, né, para não confundir muito a nossa cabeça. Ele falou, Deus é Pai. Ele coloca Deus como um Pai. E os Espíritos falam que Deus é o Criador do universo. E não adianta a gente querer ir além, que não iremos compreender. Jesus é o seu representante maior aqui na Terra. E o Espírito, aí entra a questão, né, para você que está chegando, nós estamos num corpo físico, mas nós não somos esse corpo físico. Esse corpo vai, em algum momento, nós iremos desencarnar, iremos deixar esse corpo, mas o que dá vida a esse corpo é o quê? É o espírito. Um corpo sem espírito não tem vida, né? Ou pelo menos é uma vida momentânea que não vai durar muito, segundo os próprios espíritos dizem. Quando o corpo morre, o que permanece? O espírito, que nós não temos como definir, e aí os espíritos, a Kardec na questão 23 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou exatamente isso. O que é o espírito? Ele não fala o que é também. Do mesmo jeito que ele fala que é Deus, ele fala que é o espírito. Aí os espíritos responderam, o princípio inteligente do universo. Aí Kardec não, então vamos aprofundar um pouquinho nesse negócio aí. Aí ele faz a pergunta 23A, desdobrando essa pergunta. Qual a natureza íntima do espírito? E aí os espíritos responderam, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Quer dizer, a gente não tem como compreender. Como é que eles vão explicar algo que a gente não vai entender?
para vós, continuam os benfeitores respondendo, para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então eles deixam claro que o espírito ele é alguma coisa que para nós é difícil de apreciar. E o que nós vemos quando a pessoa desencarna? Nós vemos o seu espírito? Em essência ainda não, nós vemos o seu corpo espiritual. Do mesmo jeito que nós temos um corpo aqui na Terra, o espírito também tem um corpo, que nós chamamos de perispírito. E é esse corpo espiritual que o espírito consegue se utilizar para se manifestar para nós. É complexo para quem está chegando, Maria de Fátima Miranda, mas é só uma questão de nomenclatura para nós entendermos. Você pode até dizer, eu estou vendo um espírito. Ninguém diz, eu estou vendo um perispírito. O Aloysio estava explicando para que a gente entenda o que nós estamos vendo. Sim. Mas na prática, na maneira usual de falar, ninguém diz assim, eu vi um perispírito hoje. Não, eu vi um espírito que se apresentou com o seu corpo espiritual exatamente semelhante ao que tinha quando encarnado aqui na Terra. Essas explicações, elas compreendem ao aspecto científico da doutrina. Quem se interessa por elas tem obras que vão aprofundar mais. No Livro dos Espíritos, quando Kardec foi elaborar a escala espírita, que foi ele quem elaborou para nos auxiliar a raciocinar essa hierarquia entre os espíritos, quando ele vai falar dos caracteres gerais dos espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, ele coloca assim, num determinado momento, compreendem Deus e o infinito. Quer dizer, compreendem Deus por quê? Quando a Aloysio falou assim, da citação do João, que João afirma que nós não temos condições de ver Deus, porque para o nosso estágio aqui, o órgão que nos fica mais assim em relação à matéria é a visão, não é? Mas conforme nós vamos evoluindo e transcendendo essa energia toda, a percepção do espírito, ela é algo tão sublime que transcende a capacidade de ver com os olhos, porque o espírito em si, ele não enxerga com o olho, as percepções dele são no todo. Então, quando o espírito escuta, quando ele sente, quando ele vê, ele percebe isso no todo. E Kardec coloca que os bons espíritos, eles estão no nível de compreendem Deus e o infinito. Em relação a nós, eles já compreendem. Em relação ao Cristo, eles estão aquém, porque o Cristo está no estado puro. Nos fazendo lembrar, também Kardec no Evangelho, quando ele vai falar da missão dos espíritos, são os bons espíritas, que ele vai falar que o espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, aí nós vamos compreender o seguinte, que o que nos cabe agora é nos esforçar para nos conhecer, nos perceber, nos educar, nos moralizar, porque o ser moralizado, ele vai ser um homem de bem. O homem de bem, ele vai sentir Deus de forma diferenciada. Então, as criaturas que ainda estão ligadas às paixões mais grosseiras, estão muito no rame-rame da terra. Conforme nós vamos nos esforçando um pouco, nós vamos nos educando. Educados, a nossa sensibilidade vai ficar mais aflorada. Aí nós vamos sentir Deus, porque Deus não é para ser visto nem ouvido. É para ser, acima de tudo, sentido, porque ele é energia no estado de pureza que nós nem imaginamos. Nós não vemos, não tocamos, mas nós sentimos a presença de Deus. E Kardec, ainda insistindo nessa questão dos espíritos, você vê que ele vai em vários momentos tentar aprofundar e entender o que seria o espírito propriamente dito. Na questão 88, ele volta um pouco ao assunto no Livro dos Espíritos e diz: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Aí os espíritos, os benfeitores responderam: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, isto é, podemos fazer essa comparação, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, que é o espírito propriamente dito. Ele não tem a forma, como a gente precisa dar forma a tudo. Então ele fala, se você quiser, uma chama, um clarão, uma centelha. Mas para se apresentar a nós, através do seu corpo espiritual, que é o perispírito, ele se apresenta conforme a sua aparência da última encarnação ou de uma outra encarnação, sim, caso ele queira assim se apresentar. Mas não se preocupem, você que está chegando agora, prezado amigo ouvinte, internauta, como a Miranda falou, tem livros, tem que estudar, tem que entender, aprofundar, mas no geral, a gente está procurando aqui dar explicações mais detalhadas. Mas se você ver algum espírito, é o espírito que você está vendo, mas entendendo o que nós estamos falando quando vemos um espírito, tá? Acho que ficou um pouquinho esclarecido.
Então vamos ao item 17, Vamos lá. quando Kardec faz a seguinte colocação. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações Eles desconhecidas. têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos ouvidos limitados não nos permitem nem ouvir, ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Então, essa colocação de Kardec é interessante porque ele faz menção a uma limitação também dessas percepções dos espíritos em função do seu grau de elevação. Quando ele diz aqui que os espíritos podem ver, ouvir, etc., ele diz que depende, porque aqueles que ainda estão temporariamente nas trevas não têm essa capacidade. Então, os espíritos imperfeitos, nós, estamos falando de nós, ainda ao chegarmos ao plano espiritual, nós não teremos esta clareza de tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Alguns terão mais, outros terão menos, mas isto será sempre função do seu grau evolutivo, quando liberto dessa matéria mais densa que é o corpo físico, nos será proporcionado em função do nosso grau evolutivo. Então isso é o que nós temos que entender. Nós temos uma ideia de que o espírito vê tudo, ouve tudo, certo? Não, nem sempre, nem sempre. Um exemplo muito típico disso que nós estamos falando ocorre, por exemplo, no culto do Evangelho no Lar. Quando a nós é sugerido que nós façamos sempre em voz alta, porque os espíritos que são trazidos para que possam participar desses momentos elevados de lembrando de Jesus, dos seus ensinamentos, eles necessitam do som das nossas palavras para que possam acessar aquilo que está sendo colocado. Eles não leem os nossos pensamentos, nem todos, os mais elevados sim, mas aqueles que são trazidos, não. Então, isso é uma característica que nós sabemos, nós praticamos, mas muitas vezes não entendemos o porquê dessas coisas. E nós estamos aqui estudando essa obra que nos faculta a oportunidade de nós esclarecermos, de nós mostrarmos o porquê das coisas que nós fazemos e qual a importância de nós fazermos desse jeito. Continuando Kardec, diz: todos os nossos pensamentos neles se repercutem, e eles os leem como um livro aberto, de modo a que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. É o Livro dos Espíritos, na questão 237, que nos afirma isso daí. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que ter consciência também, porque tudo aquilo que nós fazemos ao nos apresentarmos no plano espiritual, os espíritos nos veem como nós somos, não como quando aqui estamos encarnados, como nós queremos nos apresentar, ou como os outros nos veem, mas sim como nós somos efetivamente. Então isso nos leva a Santo Agostinho, né? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele diz que todos os dias, ao me recolher, passava em revista todos os atos daquele dia e me perguntava: fiz mal a alguém? Deixei de fazer algum bem? E termina com uma colocação que vem ao encontro do que nós estamos falando. Se eu desencarnasse agora, eu teria vergonha de alguma coisa que eu fiz ao me apresentar no plano espiritual?
porque eu estaria sendo visto como eu sou, efetivamente. Então, isso daí é algo que nem todos os espíritos vão me ver como eu sou, mas muitos terão oportunidade de identificar exatamente este que vestiu uma veste física que foi denominado de Aloísio, mas que não é o Aloísio. Eu costumo dizer que eu não sou o Aloísio, eu estou o Aloísio. Então, isso aí é uma coisa que nós devemos ter muita atenção e entendermos, porque tudo aquilo que nós fazemos está registrado conosco e nós iremos aparecer como nós somos efetivamente. Lembrar aqui, né, que ele diz que os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão adormecidas. Nós vemos que pessoas que sequer desencarnaram, mas que conseguem sair do corpo, no fenômeno de emancipação da alma, e que mantêm uma consciência de que estão fora do corpo, porque sair do corpo todos nós saímos. Todas as noites, quando dormimos, temos essa possibilidade de nos emanciparmos, conforme Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 400. Porém, na maior parte das vezes não mantemos a consciência. Quem consegue manter essa consciência relata que vê muito melhor, os sentidos se ampliam, e olha que ele ainda está preso a um corpo carnal. Se a pessoa desdobrada ou emancipada consegue ter essas percepções, imagina o espírito completamente liberto da matéria. Porque a matéria nos limita, né? Existem estudos que nos provam que nós não sabemos, mas olha, a nossa audição ela é limitada. Existe um limite para baixo e para cima que nós não conseguimos registrar. A visão também, não é? E quando o espírito está liberto, ele está falando aqui do ser espiritual, do espírito, quando ele está liberto, essas percepções elas ficam bem mais amplas. Elas se restringem naqueles que estão em regiões, em estados, porque quando ele fala aqueles que estão nas trevas temporariamente, é porque essa treva é interior, não é? A treva exterior é só um reflexo daquilo que o espírito carrega por dentro. E no segundo parágrafo nós estávamos nos lembrando da importância da obra que o Chico psicografou. A obra do André Luiz, através do Chico, nos auxilia a compreender tudo isso, não é? E o nosso pensamento, ele é matéria. De acordo com o nível evolutivo que nós estamos, pode ser tão grosseiro quanto quase a matéria que nós vestimos. Então, quando nós pensamos, nosso pensamento tem forma, ele tem peso, ele tem cheiro, não é? Ele pode ter claridade ou ficar mais opaco. Tudo isso por conta do estado moral que cada um está. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que nós sabemos e conhecemos como a Trindade Universal, certo? Que é a questão 27, e que os Espíritos nos dizem que tudo que existe é Deus, que é o Criador, e todo o restante, a criação, é Espírito e matéria. Então, tudo que não é o Espírito é matéria. Tudo. Então, a Miranda acabou de lembrar aqui o pensamento, né? O pensamento é matéria. É matéria, é energia, é sutil. Energia é matéria também, certo? Então, essas coisas todas nós temos que começar a entender, porque isto vai dar uma base para o nosso raciocínio, inclusive nas coisas que nós fazemos aqui. Então, e essas obras de André Luiz, elas são muito importantes, porque elas não foram feitas para os espíritos, foram feitas para nós, que aqui estamos, que vemos as consequências do que aqui fazemos. E com isto, nós chegamos ao final do nosso encontro de hoje, desejando a todos um bom fim de semana e marcando já um próximo encontro quando estaremos novamente conversando sobre essa obra. Até lá e muita paz. Muita paz a todos. Paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rio de Janeiro, está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos. Aqui estamos novamente. Vamos continuar essa matéria da Revista Espírita, o que ensina o Espiritismo, publicada por Kardec no exemplar de agosto de 1865, é de primeiríssima qualidade. Aliás, todas são. Vamos então dar continuidade ao estudo. No programa anterior, nós encerramos o estudo dos 10 itens que Kardec apresentou com uma espécie assim de resumo das coisas básicas e do básico da doutrina espírita. Lemos cada um deles, fizemos alguns comentários. Hoje, nós vamos ver como Kardec fechou a matéria, terminando então a abordagem desse tema, o que ensina o Espiritismo, repetindo, que Kardec inseriu no exemplar de agosto de 1865 da Revista Espírita. Vamos então ao texto de Kardec. Em resumo, de um certo número de verdades fundamentais, esboçadas por alguns cérebros de escola e conservadas em sua maioria como que em estado latente, uma vez que foram estudadas, elaboradas e provadas, de estéreis que eram, tornaram-se uma mina fecunda, de onde saíram uma multidão de princípios secundários e aplicação. Abriram um vasto campo à exploração, novos horizontes à ciência, à filosofia, à moral, à religião e à economia social. Kardec está repetindo aqui aquilo que falou nos 10 itens, de vez em quando ele falava nisso, que o Espiritismo não inventou nada. E ele fez justiça aqui, sem citar esses cérebros, a cérebros de escola que já haviam esboçado verdades fundamentais, mas elas ficaram esquecidas. Para se ter uma ideia, no seu livro Princípio e a Matemática, Isaac Newton apresentou uma equação que a humanidade levou quase 200 anos para entender o que Newton havia colocado lá, que era nada mais, nada menos que a equação de semelhança entre os sistemas mecânicos. Quase 200 anos depois que Lord Kelvin trouxe realmente a explicação e demonstrou que realmente aquilo era uma verdade fundamental, importantíssima para a humanidade, que Newton havia trazido até a lume, colocado num livro, mas não explicou e ninguém entendeu. Então, queridos irmãos, o Espiritismo fez isso com uma porção de coisas que estavam lá do passado, dos primórdios da humanidade, e ele colocou luzes e tornou a coisa concreta, palpável, clara, objetiva. Enfim, como Kardec falou, saíram da situação estéril que estava, porque ninguém aplicava, para se tornar uma mina profunda, de onde saíram uma multidão de princípios secundários de aplicação. Abriram um vasto campo à exploração, novos horizontes, a ciência, a filosofia, a moral, a religião e a economia social. Nós estamos repetindo de propósito. Por quê? Porque ainda hoje há muita coisa que os pesquisadores podem e devem se dedicar a buscar, que vão encontrar. A fenomenologia que os espíritos são capazes de realizar são coisas vastíssimas. Os fenômenos mediúnicos
estão aí, à vontade para quem quiser pesquisar. As chamadas reuniões de cura se multiplicam, existem em tudo quanto é lugar. Não é de uma maneira generalizada, mas aqui, ali, acolá, existem médiuns fazendo essas reuniões de cura. Médiuns que, às vezes, são analfabetos, pegam um bisturi e arrancam um tumor, às vezes até um câncer do corpo de uma pessoa. Então, essas coisas estão aí para quem quiser pesquisar. Quanto mais pesquisar, melhor. Melhor para o espiritismo, melhor para a humanidade. Kardec desafiava os seus adversários. Procurem, pesquisem, não só no campo científico, não, na filosofia, na moral. Procurem ver onde é que o espiritismo está errado e nos digam que onde ele estiver errado, ele vai se modificar. Se provarem que determinado conceito, determinado princípio da doutrina espírita é equivocado, a doutrina espírita vai ser modificada, vai se curvar a uma coisa mais importante, mais clara, mais objetiva. Mas até hoje isso não aconteceu. Até hoje não apareceu ninguém que pudesse trazer alguma novidade significativa que avançasse em termos de doutrina espírita. De doutrina espírita e de ciência espírita. Mas vamos continuar a estudar a matéria de título O que ensina o Espiritismo? Publicada por Kardec no exemplar de agosto de 1865. Tais são até hoje as principais conquistas devidas ao Espiritismo. Tudo que ele disse antes, ele está considerando aqui como sendo as principais conquistas. E não temos feito mais do que indicar os pontos culminantes. Olha a humildade de Kardec. O parêntese foi nosso, depois nós vamos comentar. Supondo que devessem limitar-se a isso, já nos poderíamos dar por satisfeitos e dizer que uma ciência nova, que dá tais resultados em menos de 10 anos, não pode ser acusada de nulidade, porque toca em todas as questões vitais da humanidade e traz aos conhecimentos humanos um contingente que não é para desdenhar. Até que esses únicos pontos, os 10 itens, tenham recebido todas as aplicações de que são suscetíveis e que os homens os tenham aproveitado, ainda se passará muito tempo. E os espíritas que os quiserem pôr em prática para si próprios e para o bem de todos, não ficarão desocupados. Queridos irmãos, agora Kardec está fazendo uma análise em 1865 dos resultados que o Espiritismo já estava dando. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, ele veio a lume em 18 de abril de 1857. Como nós estamos em 1865, na Revista Espírita de agosto de 1865, ainda não foram completados 10 anos desde a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em agosto de 1865. Por isso é que Kardec fala que uma ciência nova que dá tais resultados em menos de 10 anos, nesses poucos anos, porque para a divulgação de uma nova ciência, nova filosofia, que se alastre pelo mundo inteiro, como aconteceu com a doutrina espírita, com a ciência espírita, menos de 10 anos foi um acontecimento meteórico. Então é isso que Kardec está dizendo aqui. Então os adversários do Espiritismo não poderiam de jeito nenhum dizer que o Espiritismo não apresentava resultados. Então, Kardec também aqui ressaltou que a doutrina espírita toca em todas as questões vitais da humanidade e traz conhecimentos que não é para se desdenhar, pelo contrário, é para se estudar. E ele falou, e nós vimos há pouco, que se esses únicos 10 pontos fossem entendidos, compreendidos, os homens teriam aproveitado enormemente.
e faz uma previsão. Ainda se passará muito tempo e os espíritos que quiserem pôr em prática para si próprio, para o bem de todos, não ficarão desocupados. Até hoje ainda há muita coisa para que o Espiritismo faça a fim de ajudar as pessoas a entenderem o que somos, de onde viemos, para onde vamos, para a pessoa realmente se engajar num processo de aprendizado e progresso espiritual, num processo sério, contínuo, de domar as suas inclinações mais, as suas imperfeições, as suas inferioridades, de se sensibilizar para a prática do bem, para a verdadeira caridade, para um esforço de amar e servir ao longo da sua reencarnação. O Espiritismo, para quem estuda seriamente a doutrina, estimula a pessoa a fazer isso. É uma transformação moral muito séria que a pessoa sofre quando estuda profundamente, entende a doutrina e se dispõe a exemplificá-la no dia a dia da vida. Afinal de contas, a essência moral do Espiritismo nada mais é do que a moral do Cristo, é a moral, a boa nova que Jesus veio nos trazer. Essa é a essência moral da doutrina espírita. A doutrina nos facilita entender que precisamos e devemos exemplificar essa moral no dia a dia da nossa vida. Kardec acabou de dizer que o espírita que se dedicar a esse trabalho no bem não vai ficar desocupado, e continua falando assim: esses pontos, os 10 pontos, né, são outros tantos focos, de onde irradiarão inumeráveis verdades secundárias, que se trata de desenvolver e aplicar, o que se faz todos os dias, porque diariamente se revelam fatos que levantam uma ponta do véu. Estava em 1865, Kardec só tinha publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele ainda iria publicar a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e o Céu, o Inferno, as Penas e Recompensas Futuras segundo o Espiritismo. Por isso que ele está dizendo assim, virão outras verdades secundárias, a coisa será desenvolvida. O Espiritismo deu sucessivamente, em alguns anos, todas as bases fundamentais do novo edifício. Cabe agora aos seus adeptos pôr em obra esses materiais, antes de pedir outros novos. Deus saberá bem lhes fornecer quando tiverem acabado sua tarefa. Kardec agora está fazendo assim uma espécie de desafio moral, né? Por quê? Porque ele diz, olha, agora é só aplicar. Diariamente se revelam fatos que levantam as pontas do véu. O Espiritismo está dando sucessivas bases fundamentais para uma nova ordem de coisas, para essa reforma íntima que nós falamos. Então, cabe a nós, adeptos, cabia àquela época, 1865, cabe agora e caberá sempre, nós realizarmos a prática, realizar em obras aquilo que a gente aprende. É uma coisa realmente complicada. Alguém se abeirar da doutrina espírita, se entusiasmar com a doutrina e virar um estudioso, quanto mais, se viciar em estudo de espiritismo e não fazer nenhum esforço de reforma interior. Continua egoísta, arrogante, orgulhoso, etc, etc, etc. Isso não existe, existe. Nós conhecemos algumas pessoas, lamentavelmente, que conhecem muito de teoria, conhecem muito o que está nos livros espíritas, mas, infelizmente, no dia a dia da sua vida não exemplificam, vivem dando mau testemunho. Então, queridos irmãos, o progresso da doutrina espírita não pode contar com essas pessoas. Por quê? Porque a sociedade exige a exemplificação, exige a seriedade, exige fazer o que se fala. Então, se nós estamos pregando aqui, e qualquer um de nós espírita em qualquer lugar, dentro ou fora de centro espírita, numa reunião social, em casa, ou numa conversa com alguém, nós falarmos as coisas belíssimas,
e profundas que a doutrina espírita nos ensina, mas não formos capazes de, no dia a dia da vida, exemplificar, nós estaremos prestando um desserviço à doutrina. Nós estaremos atrapalhando ao invés de ajudar. E continua Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1865, na matéria O que ensina o Espiritismo? O que ensina o Espiritismo? Continua Kardec. Diz Kardec que os espíritas só sabem o ABC do Espiritismo. Seja, vamos admitir, que aprendamos então a silabar esse alfabeto, o que não será o caso de um dia, porque mesmo reduzido a essas proporções, foram os 10 itens, o parêntese foi nosso, passará muito tempo antes de haver esgotado todas as combinações e colhido todos os frutos. Não restam mais fatos a explicar? Aliás, os espíritas não devem ensinar esse alfabeto aos que o ignoram? Já lançaram a semente em toda parte onde poderiam fazê-lo? Não resta mais incrédulos a convencer, obsidiados a curar, consolações a dar, lágrimas a enxugar? Há fundamento em dizer que nada mais se deve fazer quando não se terminou a tarefa, quando ainda restam tantas chagas a fechar? São nobres ocupações que valem bem a vã satisfação de as saber um tanto mais e um pouco mais cedo do que os outros. Mais uma vez, queridos irmãos, Kardec vem falar sobre a aplicação do que se vai aprendendo. Ah, mas os espíritas falam, mas na verdade eles conhecem pouco de espiritismo. Tá bem, mas conhecemos pouco. Vamos considerar que até hoje, mais de 150 anos depois, a gente ainda conhece pouco. Mesmo porque a gente sair por aí dizendo que conhece muito espiritismo é vaidade tola. A gente está aprendendo sempre. Mas vamos supor, nós só sabemos o beabá, tá bem. Mas esse beabá que está aqui nesses 10 itens, esse beabá já dá para nós termos uma vida de muito amor e serviço no bem. Esse beabá já nos instrumentaliza para nós fazermos muito por nós mesmos, no nosso crescimento espiritual, e pelos nossos semelhantes. O estudo da doutrina espírita, por ser uma ciência, uma filosofia profundas, já nos dá uma oportunidade de uma evolução intelectual bastante significativa. Só o estudo da doutrina. A ciência, se nós nos dedicarmos a experimentações e tal, vamos crescer intelectualmente. Mas o fundamental é isso que Kardec falou aqui, que nós precisamos é buscar as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que estão obsidiadas, que os espíritos inferiores estão agindo sobre elas, as pessoas que estão desconsoladas, revoltadas com as provas e expiações da vida, as pessoas que choram, sofrem e que precisam de alguém, de um ombro amigo para lhes dar uma palavra de ânimo, um carinho. São nobres ocupações que diz Kardec, são nobres ocupações. Se nós formos capazes de fazer isso, enxergar em torno de nós, ou enxergar no nosso caminho essas pessoas que estão verdadeiramente precisando, vamos ajudá-las. A doutrina espírita nos ensinou muito, nós aprendemos muito e podemos ajudar muito essas pessoas. Nem precisamos dizer a elas que somos espíritas. É só nós falarmos no bem, é nós falarmos na necessidade do progresso, é nós falarmos na necessidade do perdão, é nós falarmos
na existência do espírito, na imortalidade. É só nós falarmos que nós somos espíritos criados por Deus, tendo por destino a perfeição. Nem precisamos, repetimos, nem precisamos dizer que somos espíritos, porque a pessoa que está precisando é de amparo, é de esclarecimento, é de apoio, é de aconchego, é de ânimo, é de força. Não está precisando que a gente vá dizer a elas o que nós sabemos ou o que nós deixamos de saber de doutrina espírita. Kardec fecha assim a sua matéria de título O que ensina o Espiritismo, por ele inserida no exemplar de agosto de 1865. Saibamos, pois, soletrar o nosso alfabeto antes de querer ler fluentemente no grande livro da natureza. Deus saberá bem nolo abrir à medida que avançarmos, mas não depende de nenhum mortal forçar sua vontade, antecipando o tempo para cada coisa. Se a árvore da ciência é muito alta para que possamos atingi-la, esperemos para sobrevoá-la, que as nossas asas estejam crescidas e solidamente pregadas, para não virmos a ter a sorte de Ícaro. Queridos irmãos, que maneira sublime de fechar, não é? Nós somos analfabetos em espiritismo, tudo bem. Estamos no beabá, estamos aprendendo as coisas básicas, mas já podemos, com essas coisas básicas, fazer muito. Se a árvore da ciência, nós temos uma propensão para a parte científica da doutrina espírita. A árvore parece muito alta, a gente pega os grandes experimentadores da doutrina espírita, da ciência espírita, o próprio Kardec, Aksakov, Crookes, Delany, de Rochat e muitos outros. A criatura que está começando, mas meu Deus do céu, essa sua ciência é vastíssima, mas comecemos, vá adiante, vá estudando, vá compreendendo, vá entendendo, e como diz Kardec, até numa linguagem poética que não é muito comum de Kardec, linguagem poética, se a árvore da ciência é muito alta para que possamos atingi-la, esperemos para sobrevoá-la, que as nossas asas estejam crescidas e solidamente pregadas, para não virmos a ter a sorte de Ícaro. O que é as nossas asas crescerem, serem solidamente pregadas? É nós irmos cada vez entendendo mais, cada vez aplicando mais, aprendemos, aplicamos. É isso que nós precisamos fazer, porque se ficarmos não aprendemos, nós seremos mais um teórico infrutífero a perturbar a vida alheia, queridos irmãos. E para ficar bem claro, nós estamos falando no rádio, para um programa que vai para a internet, essa referência a Ícaro é aquela entidade da mitologia grega que quis alcançar o sol, quis voar e alcançar o sol. Então criou asas de cera, presas de cera, e conseguiu voar. Mas quanto mais ele voava, mais se aproximava do sol. E o que aconteceu? A cera derreteu e Ícaro então caiu. Que nós possamos, queridos irmãos, ir fortalecendo as nossas asas. Através de quê? Através da conquista do conhecimento. E mais do que isso, através da aplicação no bem de tudo aquilo que nós formos aprendendo. Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa e chegamos ao final do estudo da matéria O que ensina o Espiritismo, colocada por Kardec no exemplar de agosto de 1865. No próximo programa iniciaremos então matéria nova. Muita paz para todos nós, encarnados e desencarnados. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,